Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Eleições. Candidatos aos conselhos tutelares iniciam campanha em busca de votos. Neste ano, aproximadamente 30 mil candidatos aos conselhos tutelares de todo o Brasil serão eleitos. A eleição para os conselhos tutelares ocorre a cada 4 anos, no primeiro domingo de outubro após as eleições presidenciais. Os eleitos tomarão posse em 10 de janeiro. Um aspecto relevante é que o voto é sigiloso e opcional, permitindo que toda a população participe, desde que esteja em dia com a Justiça Eleitoral. O envolvimento ativo da comunidade é uma das etapas cruciais no processo de seleção dos conselheiros tutelares. Wellington Amorim, pedagogo, professor e conselheiro tutelar em Belo Horizonte, representante nacional dos conselheiros tutelares por Minas Gerais e membro da Executiva Nacional do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, destaca que cada cidade possui suas particularidades nesse processo. No entanto, para garantir a representatividade dos conselhos, o Estatuto da Criança e do Adolescente exige que os conselheiros sejam escolhidos diretamente pela população. Esses conselheiros são figuras importantíssimas para a sociedade. Nós temos ali no conselheiro uma figura que é o guardião dos direitos da criança e do adolescente. Ele é o acionador de toda a rede de proteção dessas crianças e adolescentes. Então, se está acontecendo um abuso ou uma violação de direito, essa violação de direito vai ser ali identificada por esse conselheiro tutelar, ele vai acionar toda essa rede de proteção e nós vamos sim garantir e salvar essa criança e adolescente em última análise. A votação está marcada para o dia 1º de outubro e esta eleição traz uma novidade significativa. Pela primeira vez, a Justiça Eleitoral estará envolvida no processo, disponibilizando urnas eletrônicas, capacitando as equipes responsáveis pelas mesas receptoras de votos e fornecendo suporte técnico para a votação informatizada. Essa iniciativa de envolver a Justiça Eleitoral nas eleições dos conselhos tutelares representa um avanço significativo no fortalecimento da democracia local. Ela garante que o processo seja conduzido de maneira transparente e segura, permitindo que os cidadãos exerçam seu direito de escolher os representantes que atuarão na proteção dos direitos das crianças e adolescentes em suas comunidades. Portanto, as eleições dos conselheiros tutelares não são apenas um exercício democrático, mas também uma oportunidade para a sociedade influenciar diretamente as políticas e ações que impactam a infância e a adolescência nas cidades. A participação ativa dos cidadãos é fundamental para garantir que os conselhos sejam verdadeiramente representativos e capazes de cumprir sua missão de proteger os direitos mais preciosos da sociedade, o futuro de crianças e adolescentes. Em cada cidade, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é o órgão encarregado pelo processo de escolha, com acompanhamento e fiscalização do Ministério Público. Os conselheiros tutelares exercem suas funções com a devida autonomia conferida pela legislação, visando a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Entre as suas atribuições, destacam-se o atendimento às crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados ou ameaçados, a recepção de denúncias relacionadas a essas situações e a fiscalização das condições que afetam o bem-estar desses jovens. Em uma recente entrevista coletiva sobre esse tema, Cleidson Figueiredo, presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, ressaltou a importância fundamental desempenhada por esses profissionais. São várias etapas. Essas etapas são definidas pelo município. Algumas vêm previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. De um modo geral, os municípios optam, principalmente os menores, por fazer uma prova e depois nós temos a campanha eleitoral, e aí que é importante esclarecer. O nome é processo de escolha. A votação, a campanha, é uma das etapas dentro do processo de escolha. Segundo o levantamento da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Brasil conta com aproximadamente 6.100 conselhos tutelares instalados em 5.570 municípios. Cada conselho tutelar é formado por 5 membros escolhidos pela população local,
que atuam de forma colegiada, de acordo com as atribuições estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Concurso Nacional Unificado. Descubra como vai funcionar. O governo federal planeja executar em fevereiro do próximo ano o Concurso Nacional Unificado, com o objetivo de ocupar cerca de 8.000 vagas disponíveis em diversos ministérios e órgãos do Serviço Público Federal. Diferentemente do processo de seleção atual, no qual cada órgão conduz seu próprio processo seletivo e aplica as provas de maneira independente, o novo concurso visa unificar essa etapa, realizando-a simultaneamente em 179 cidades em todo o território nacional. Essa iniciativa, proposta pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, tem como principal objetivo agilizar a contratação de servidores e, ao mesmo tempo, restabelecer a capacidade dos órgãos públicos federais, que sofreram uma redução de 73 mil servidores nos últimos 6 anos. Busca-se também ampliar e democratizar o acesso da população brasileira às vagas do Serviço Público Federal, além de aumentar a diversidade sociodemográfica e territorial dos servidores públicos. Porém, essa descentralização da realização das provas não tem relação com a lotação dos servidores após a aprovação no concurso. Segundo o Ministério da Gestão, a maioria das vagas será destinada a Brasília, onde ficam as sedes dos órgãos públicos federais. Mas existe a possibilidade de atuação fora da capital federal, dependendo da demanda de cada órgão. Entretanto, isso só será definido depois da aprovação no certame. Os ministérios e órgãos interessados em participar do concurso unificado terão até o dia 29 de setembro para fazer a adesão, que é voluntária. A publicação do edital está prevista para o dia 20 de dezembro e a aplicação da prova para 25 de fevereiro de 2024. Os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até abril de 2024 e os cursos de formação devem começar entre junho e julho. O início dos processos de alocação e ambientação dos servidores está previsto para acontecer entre julho e agosto de 2024. No momento da inscrição, os candidatos deverão optar por um dos blocos das áreas de atuação governamental disponíveis. Depois disso, eles deverão indicar seu cargo ou carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco de sua escolha. A primeira etapa do concurso unificado será realizada em um único dia, dividida em 2 momentos. Primeiro será aplicada uma prova objetiva com conteúdo comum a todos os candidatos. Depois, no mesmo dia, serão aplicadas provas dissertativas e com conteúdos específicos e de acordo com cada bloco temático. Além das provas, cada órgão vai poder colocar no edital suas exigências em relação à titulação acadêmica e experiência profissional. Assim, a seleção vai combinar tanto a vocação do candidato para uma determinada área, como as especificidades de cada carreira. Os conteúdos que serão cobrados nas provas serão definidos em conjunto com os órgãos e divulgados no edital. As áreas de atuação a serem escolhidas são administração e finanças, setores econômicos, infraestrutura e regulação, agricultura, meio ambiente e desenvolvimento agrário, educação, ciência, tecnologia e inovação, políticas sociais, justiça e saúde, trabalho e previdência, dados, tecnologia e informação pública, além do nível intermediário. Uma dica para quem quiser se candidatar a uma vaga no Serviço Público Federal é dedicar-se às disciplinas do conteúdo comum a todos os candidatos, segundo o professor de Direito Constitucional do Gran Cursos, Aragonê Fernandes. Ele afirmou que, desde agora, já se sabe que algumas disciplinas estão previstas para entrar na parte básica e transversal, como é o caso de português, raciocínio lógico, conhecimentos sobre a realidade brasileira, trabalho em equipe ou mentalidade digital. Se o candidato busca a aprovação num concurso para o Executivo Federal, mas ainda não definiu algum órgão ou autarquia, pode largar na frente dos demais, dedicando-se às disciplinas já anunciadas. O concurso será organizado a partir de uma coordenação geral composta pelo Ministério da Gestão e da Inovação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e a Advocacia Geral da União, a AGU.
Também haverá participação ativa das comissões setoriais de cada um dos órgãos envolvidos, cujos representantes formam o Comitê Consultivo Deliberativo. Até meados de setembro deste ano, deve ser publicado pelo Ministério da Gestão e da Inovação o ato oficial que irá definir a estrutura de governança do concurso unificado. Para o professor Francisco Antônio Coelho Júnior, do Departamento de Administração da Universidade de Brasília, os ministérios e agências reguladoras deverão aperfeiçoar suas políticas de capacitação e treinamento de servidores que ingressarem no serviço público. Segundo ele, os órgãos vão precisar desenvolver ações de capacitação, desenvolvimento de competências, trilhas de aprendizagem, visando melhor qualificar esse servidor em relação às expectativas de desempenho que serão atribuídas a ele. Escola em tempo integral. Municípios estão preparados para a implementação? O Ministério da Educação, o MEC, anunciou a próxima etapa de definição de metas para a ampliação das matrículas em regime de ensino em tempo integral, no âmbito do Programa Escola em Tempo Integral. Segundo o advogado especializado em Direito Educacional, Henrique de Melo Franco, embora promissor, este programa exige uma abordagem holística, indo além de simplesmente ter uma escola e um professor. Ele enfatiza que, embora o Brasil já tenha infraestrutura física adequada, é crucial considerar a organização de todos os outros elementos envolvidos. Em termos de professores, existe sim o suficiente. Em termos de gestores, também provavelmente existe o suficiente para fazer esse atendimento. Agora, em termos destas pessoas todas organizadas, como segurança, atendimentos em geral para esses alunos, a própria alimentação também, isso precisa ser melhor equacionado. Eu acredito que esses elementos todos até existem, mas eles precisam ser melhor ordenados para disponibilizar o serviço aos alunos. As secretarias de educação que aderiram à política agora devem decidir se concordam com a meta pré-estabelecida pelo MEC para matrículas em tempo integral, ou optam por um número menor neste primeiro ciclo de pactuação. Além disso, devem determinar em quais estágios da educação básica serão implementadas as matrículas em tempo integral, como creche ou pré-escola para a educação infantil ou anos iniciais e finais do ensino fundamental, incluindo o ensino médio para redes estaduais. O presidente da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal e conselheiro de Educação do Distrito Federal, Alexandre Veloso, explica que o governo precisa restabelecer o cumprimento do Plano Nacional de Educação, o PNE, mas diz que vão existir dificuldades por parte dos estados e municípios em relação à implementação do programa. A grande maioria das escolas, elas possuem aí toda a sua grade horária comprometida com aulas, né? Pela manhã, à tarde e muitas, inclusive à noite, com escolas de jovens e adultos. Para o professor da Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, Alessandro Araújo, é importante que o programa também ofereça condições de melhorias para as escolas. A educação em tempo integral está muito além de uma quadra de esporte ou mesmo um refeitório para que os alunos possam almoçar e tomar um lanche decentemente. A estrutura de uma escola em tempo integral passa também pela questão da acessibilidade, da questão da formação dos professores, da questão da formação dos agentes de educação e principalmente da adesão da comunidade e sua participação efetiva junto às escolas. O prazo para pactuar metas para a ampliação de matrículas em tempo integral no âmbito do Programa Escola em Tempo Integral deve ser realizado até o dia 15 de outubro por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o CIMEC. As secretarias de educação devem apresentar ao MEC sua política de educação integral ou, no caso de ainda não a ter, devem elaborar uma política local e aprová-la junto ao Conselho de Educação. Para os estados ou municípios que não têm uma política de educação integral local, o prazo para apresentá-la ao MEC foi prorrogado até o dia 1º de março de 2024. As secretarias interessadas em ampliar a quantidade de matrículas em tempo integral, para além do que o MEC apresentou, devem manifestar interesse na etapa seguinte, chamada de redistribuição de matrículas, que começa no dia 16 de outubro, também por meio do CIMEC. Governo revela excelente novidade para o transporte escolar.
O ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou na terça-feira, 5 de setembro, um aumento de aproximadamente 16% nos recursos destinados ao Programa Nacional de Transporte Escolar para o ano de 2023. Santana compartilhou essa notícia durante sua participação no programa semanal Conversa com o Presidente, transmitido pelo canal Gov, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o ministro, esse acréscimo representa cerca de R$100 milhões e beneficiará 4,6 milhões de crianças que vivem em áreas rurais. Os repasses com os novos valores iniciarão a partir do próximo dia 10. Santana enfatizou que serão investidos quase R$900 milhões este ano. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar oferece assistência técnica e financeira adicional a estados, municípios e o Distrito Federal. Esses recursos podem ser utilizados para diversas finalidades, incluindo seguros, licenciamentos, serviços de mecânica, aquisição de equipamentos como pneus e câmaras, restauração de assentos, bem como para cobrir despesas com combustível e lubrificantes dos veículos ou embarcações utilizados no transporte escolar. O cálculo do montante dos recursos enviados anualmente para os entes federados é baseado no censo escolar do ano anterior. Conforme o Ministério da Educação, o orçamento do programa permaneceu sem reajustes entre 2010 e 2017, com um aumento de 15,8% em 2018. Além disso, o governo assegurou a compra de novos ônibus escolares no âmbito do eixo Educação do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A previsão inicial é a aquisição de 3.000 novos veículos e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação está preparando um edital para adquirir mais 16.000 ônibus. O ministro informou ainda sobre o relançamento da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Em 1º de janeiro, Lula revogou o decreto do governo Jair Bolsonaro sobre a política de educação especial. Segundo a atual gestão, a política segregava crianças, jovens e adultos com deficiência, impedindo o acesso à educação inclusiva. Camilo Santana lembrou que o Plano Nacional de Educação, em sua meta 4, estabelece que as pessoas com deficiências e neurodivergências, como aquelas do espectro autista, precisam estar incluídas nas salas de aula regulares das escolas públicas ou privadas. De acordo com o Ministério da Educação, a nova política deve beneficiar 1,6 milhão de alunos da educação básica, 63 mil estudantes do ensino superior, 106 mil gestores escolares, 48 mil professores de atendimento educacional especializado e 1,2 milhão de professores de classes comuns. Segundo o ministro, a nova política terá metas estabelecidas e prevê a formação de professores e a instalação de salas multifuncionais, com materiais adaptados. Em breve, o governo também pretende criar uma bolsa para evitar a evasão escolar de alunos de ensino médio. Segundo o ministro Camilo Santana, um projeto será enviado ao Congresso Nacional para criar uma espécie de bolsa poupança para estimular os jovens a não deixarem os estudos. Ele afirmou que hoje, 13% dos alunos do primeiro ano do ensino médio abandonam a escola, e a Bolsa Poupança vai permitir que possam ter um estímulo. A partir do próximo ano, segundo o ministro, o MEC ainda vai universalizar a Bolsa de Assistência Estudantil a indígenas e quilombolas que ingressam no ensino superior. Caixa vai liberar FGTS dos atingidos por ciclone no Rio Grande do Sul. A Caixa Econômica Federal está facilitando o acesso ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, por calamidade para os trabalhadores que residem nas áreas afetadas pelo ciclone extratropical no estado do Rio Grande do Sul. Para realizar o saque, é fundamental que o trabalhador tenha um saldo disponível na sua conta do FGTS e que não tenha feito outra retirada por motivo semelhante nos últimos 12 meses. O valor máximo que poderá ser retirado é de R$ 6.220. No entanto, antes de efetuar o saque, é importante observar que a legislação exige que o município em estado de calamidade pública ou situação de emergência tenha esse status oficialmente reconhecido pelo governo federal por meio de uma portaria. Assim que essa condição for cumprida, a Prefeitura deve comunicar ao Banco Público as áreas afetadas pelo desastre.
Uma vez liberado, a população terá a comodidade de efetuar o saque do FGTS de maneira digital, por meio de dispositivos móveis ou pelo aplicativo FGTS, eliminando a necessidade de comparecer a uma agência bancária. Ao fazer a solicitação, o beneficiário poderá escolher uma conta no próprio banco ou qualquer outra instituição financeira para receber os valores, sem incorrer em nenhum custo adicional. Importante destacar que atualmente mais de 70 municípios na região do Rio Grande do Sul foram identificados pela Defesa Civil como afetados pelos efeitos do ciclone. Para os moradores dessas áreas, vale ressaltar que 6 cidades já tinham sido habilitadas anteriormente devido a desastres naturais anteriores, o que significa que os residentes dessas localidades já podem solicitar o saque por calamidade. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu na quinta-feira, 7 de setembro, estado de calamidade pública de 79 cidades do Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, a medida visa agilizar o atendimento da Defesa Civil Nacional e dos órgãos competentes à população do Rio Grande do Sul afetada pela passagem do ciclone nesta semana. Segundo a Defesa Civil Estadual, 79 municípios foram atingidos, com mais de 1,6 mil pessoas desabrigadas, 3 mil desalojadas e mais de 52 mil afetadas de alguma forma. O número de mortos já chega a 39. Com o estado de calamidade, os municípios poderão solicitar recursos para o atendimento de primeira hora à população afetada. Eles também poderão apresentar planos de trabalho para a reconstrução das áreas atingidas. Os recursos servem para socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada, como estradas. O Ministério informou que a solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. Com base nas informações enviadas, a Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União com o valor a ser liberado. Para conferir a lista com as cidades que tiveram o estado de calamidade reconhecido, acesse portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!